Sou um adolescente, um jovem ou uma pessoa de qualquer outra idade e eu quero fazer parte da Igreja de Cristo, e especificamente de uma igreja presbiteriana no Brasil. O que eu devo fazer? Primeiro de tudo, a vida cristã ela é feita de etapas. Aquela primeira etapa é quando você aceita Jesus como Cristo, como Salvador, como Messias, como Filho de Deus, e você o convida a morar no seu coração, você reconhece que existe um Deus criador de todas as coisas, e acredita na Bíblia Sagrada, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ainda que você não tenha um conhecimento bíblico profundo ainda, é importante que você tenha pelo menos essa convicção e já tenha convidado esse Jesus a morar no seu coração. Essa é a primeira etapa, e que isso é você e Deus, e que a gente não pode, ninguém consegue interferir nisso. A outra etapa é o quê? Uma vez que você aceitou esse Jesus, você tem essa convicção da sua fé, você precisa fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte, ser um membro e estar junto nessa missão, que é ser igreja, e proclamar isso. Então entra a profissão de fé. O que é a profissão de fé? Você professar sua fé em público, diante da igreja. Você vai dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. E isso vai ser um voto, uma aliança externalizada verbalmente diante da igreja e diante do mundo de que Jesus é o seu Senhor. Então repare que antes é preciso ter aquela etapa de você aceitar individualmente, mas em algum momento você precisa externalizar isso e tornar público. E é isso através da profissão de fé dentro da igreja presbiteriana e do batismo para aqueles que é, não foram batizados quando crianças dentro da igreja. É, Irmãos, que às vezes você foi batizado dentro da igreja, você nasceu na igreja presbiteriana, seu pai e sua mãe te batizaram, você só faz a profissão de fé. Mas se você não foi batizado quando criança, não vem de uma família cristã ou de uma família que os pais frequentam a igreja, então você não teve essa oportunidade, você então pode então ser batizado e fazer a sua profissão de fé também, ok? Mas para você fazer a sua profissão de fé e o batismo, caso você não tenha sido, nunca foi batizado, mas se você já veio de uma igreja já é batizado é outra história. Mas se você não teve o batismo ainda, você faz as duas coisas junto, a profissão de fé e o batismo. Mas para você chegar na profissão de fé, é preciso você primeiro conhecer o funcionamento da igreja presbiteriana no Brasil, as doutrinas, o que a gente crê, por que a gente crê dessa forma, porque a gente não é uma igreja pentecostal, a gente é uma igreja é, dita tradicional e com uma teologia diferente de outras igrejas pentecostais e neopentecostais. Então você precisa entender primeiro onde você está entrando, como funciona a igreja, se você está de acordo com a forma como a igreja funciona. E se você vai estar realmente disposto a trabalhar para Cristo aqui nessa igreja local. E se você vai estar disposto também a sujeito ao governo dessa igreja, enquanto ela, claro, seguir e acreditar na Bíblia Sagrada. Então, perceba que não é algo da noite para o dia, mas tem etapas. Primeiro você crê e depois, dentro da igreja local, você então procura entender como funciona a igreja. E assim conhecendo, tendo essa ciência, você vai passar pela classe de catecúmenos que vai te ensinar tudo isso, trabalhar conceitos básicos da fé, para você ter certeza que você quer isso. E não só isso, mas você também vai ser avaliado, viu? Não é assim tão fácil, mas gente, vale a pena, tá? Se você tem segurança, uma boa teologia, base na sua fé, você vai passar tranquilo por isso. Mas você também é examinado para que a gente saiba, a igreja receba pessoas realmente dispostas
e que não estejam seguindo, às vezes, uma emoção, um sentimentalismo no momento em que ela faz um voto, faz uma aliança com Deus e depois a quebra. Então, se você é adolescente, jovem, congrega com a gente ou está em alguma outra igreja, eu te convido a colocar diante de Deus e você tomar uma decisão de ter um compromisso com o Senhor e um compromisso com a sua igreja, que precisa de trabalhadores, precisa de pessoas que amem ao Senhor e estejam dispostas a servir a esse Deus. Procure o pastor local ou seu líder e diga: eu quero passar por esse processo, fazer minha profissão de fé, e eu nunca fui batizado, eu quero me batizar. Que vai ter festa no céu, assim como teve quando você disse sim para Cristo. Haverá uma festa no céu também, quando você se tornar membro oficial da Igreja de Cristo e está disposto a trabalhar dentro de uma igreja local e fora dela também, sendo igreja de forma plena e podendo então é, participar da mesa do Senhor, do pão e do vinho, lembrando a morte e a ressurreição. Você vai poder participar desses momentos, dos sacramentos e podendo ter cargos, ofícios dentro da igreja também. Muito importante, né? Deus te abençoe. Eu tô passando aqui mais para te esclarecer e te falar um pouco sobre isso. Amém? Deus te abençoe, meu irmão.